O consumo elevado de sódio é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças como hipertensão arterial, por exemplo. Por conta disso, a Organização Mundial da Saúde recomenda uma quantidade de ingesta diária por adultos, entendendo que em situações normais quase todo o sódio consumido é expelido pela urina, mas em situações atípicas, como no caso do aparecimento da doença renal crônica, essa situação ela pode modificar-se e implicar em situações danosas para a saúde do indivíduo. Esse estudo se justifica na escassez de pesquisas que avaliem o consumo de sódio pela população em geral e também no sentido de compreender as relações existentes entre a alimentação e essa excreção. A excreção urinária de 24 horas, como padrão ouro, também é um importante elemento para justificar esse nosso estudo, bem como o recordatório alimentar de 24 horas, como um instrumento que é recomendado em estudos epidemiológicos. O objetivo geral é avaliar a correlação entre o consumo de sódio estimado e a excreção desse sódio em urina de 24 horas nesses portadores de doença renal crônica, através da descrição dessas características da amostra, associação entre essas variáveis nutricionais e o estágio da doença renal crônica e avaliar também a ingestão alimentar e a excreção de 24 horas por estágio de doença renal crônica. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, oriundo de um estudo anterior, que compreende em sua amostra indivíduos portadores de doença renal crônica com idade igual ou superior a 18 anos, acompanhados no Centro de Prevenção de Doenças Renais do Hospital Presidente Dutra. Na coleta de dados foi realizada entrevista por meio de questionário padronizado após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido, utilizando-se de instrumentos como recordatório alimentar de 24 horas e sódio dosado em urina de 24 horas. Para análise estatística, foram utilizados os softwares Virtual NutriPlus 2.0 e Stata 14.0, tendo em vista que as variáveis categóricas foram apresentadas por meio de frequências e porcentagens, e as numéricas por média, desvio padrão ou mediano intervalo interquartil. Foram utilizados também para verificar a normalidade das variáveis numéricas do teste de Shapiro-Wilk e para avaliar a correlação entre excreção e consumo de sódio, coeficiente de relação de Pearson-Spearman. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. A média de idade dos indivíduos da amostra foi de 60,8 anos e a maioria era do sexo feminino. Houve uma maior frequência desses indivíduos com ensino fundamental completo e, em se tratando de renda, a renda era nula ou menor que 2 salários mínimos na maioria dos casos, 77,3%. Referiram o hábito de fumar 30% e consumo de bebida alcoólica 34%. Informaram também a prática de atividade física, a maioria, 52,7%, e os hipertensos eram 88,9% da amostra, diabéticos 45%. A maioria dos participantes estavam no estágio 3B da doença renal crônica. No que tange à distribuição dos tercis de excreção de sódio com as variáveis sociodemográficas, nutricionais e laboratoriais desses renais crônicos, apresentaram relevância estatística 3 variáveis: circunferência da cintura, o colesterol HDL e paratormônio. Pelo p-valor de 0,241, não observa-se, no entanto, correlação estatisticamente significante entre o consumo de sódio, que foi avaliado pelo recordatório alimentar de 24 horas, e a excreção desse sódio pela urina de 24 horas. O presente estudo explicita a falta de correlação estatisticamente significante entre o consumo de sódio dietético e o excretado pela urina de 24 horas. O consumo de sódio elevado associa-se com diversas doenças, incluindo a doença renal crônica. E avaliar esse consumo de sódio é importante, porém uma tarefa difícil na população em geral. Então, esse estudo conclui identificando que o recordatório alimentar de 24 horas não é um bom método de avaliação para esse consumo de sódio na população em geral.